Olá, meninos! E como combinado não sai caro, né? Não. E a gente combinou na aula passada, a aula de hoje vinha um pouquinho mais relax, fazendo atividades do Enem, né? Eu acho que eles estavam com saudade da aulinha do Enem. Pois é, e assim, nós não podemos deixar de perder esse foco, não é? Porque o nosso foco é o Enem, tanto é que nas aulas, os conteúdos ali mais, né, que naquele gráfico do Enem fala assim, diversos, variados, a gente sempre dá ênfase naquilo que é importante, naquilo que o Enem vai cobrar. E agora, mais ainda, porque além de destacar a importância do Enem, nós também precisamos ir alinhando e destacar as importâncias das questões no SAEB. Porque são 2 pontos que nós vamos precisar trabalhar muito mesmo. Isso, avaliações externas e o foco é o terceirão, Beleza. né? Terceirão para o SAEB, deixa a nota registrada na escola para os alunos, para a escola, para o município, para o estado, enfim. E o Enem, que a nota é sua, né? Você que vai galgar os degraus aí das universidades, precisa de notas boas também. Então é para isso que a gente faz essas aulas especiais, com o foco nessas avaliações externas, né? Trabalhando questões do Enem, você vai se familiarizando, vai chegando à conclusão que não é tudo aquilo quanto parece, né? E que muita coisa no Enem se resolve pelo raciocínio lógico, pela matemática básica, e com certeza não é difícil. Claro que tem umas que, né, são mais aperfeiçoadas, e aí a gente precisa de um pouquinho a mais. Mas a gente consegue sim, tá bom? E fazendo o balanço daquelas que precisam de um pouquinho a mais, daquelas que estão boas, você vai ali alinhando o tempo, vai associando, né, os seus conhecimentos. Tem que resolver todas? Provavelmente não. Mas tem que resolver aquelas que você consegue fazer. Pelo menos, e fazer as combinações. Uma de média mais ou menos, uma de média fácil. Acertei as 2. Então, em média, eu estou qualificado. Falando em média, né? Certo? Vamos junto, então. Aula de número 23. Vem com a gente. Olha lá, então. A aula de hoje é daquele jeito, né? Conteúdos de matemática aplicados em questões do Enem. Certinho? E claro que, olha lá, a caminhada já tá, nós estamos preparados, né? Dada a largada, né, professor Maurício? Fazendo a caminhada aqui. Já, olha só. Está preparado para correr? Esse aqui deve estar atrasado, né? Por quê? Porque ele já vai correr, quer ficar pular o portão tá fechando. É treinamento, não, é porque foi dada a largada dos estudos finais, né? Já é a reta final para os estudos. Esse aqui é nesse sentido aí. E aí o caminho é esse, olha lá, o foco no Enem, foco em resolver então mais atividades. Dizer que nessa caminhada de preparação, eles vão encontrar obstáculos? Ah, sim, isso mesmo, é uma boa representatividade aqui. Vai ter obstáculo. Não vai ser fácil, tá? Você tem que ter foco. Não tá fácil nem difícil. Não, é porque assim, quando eu desisto muito rápido... Não tem aqueles memezinhos? Além de não ser fácil, ainda é difícil. Ainda é difícil. Não, mas assim... Porque quando golpe em cima de golpe. O primeiro obstáculo, o que acontece? Eu desisto. Não, pode Esse não é o nosso ponto. Não posso desistir, eu tenho que dar sequência. Beleza? Né? Vamos pra frente então, olha lá, é hora de Enem, a gente vai dar umas dicas, falar um pouquinho e, claro, partiu resolver questões, tá? Todo atleta disciplinado, ele treina pelo menos 2 horas por dia, né? É um treinamento, não é? Isso. Mesmo tendo outros afazeres, você que pretende entrar na faculdade precisa se dedicar um pouco mais. Uma questão por dia, lembra? Deixa eu pegar a canetinha aqui. Lembra desse detalhe? Lembra? Nós não desistimos. E vocês que estão no 3º ano agora, vocês já vêm escutando isso desde o 2º ano. Uma questão por dia, uma questão por dia, uma questão por dia. Chegamos agora no ponto onde a largada já foi dada, temos que nos preparar e treinar é fundamental. Se o atleta, que por si só já recebe também atleta, porque ele pratica aquilo lá, ele precisa de pelo menos 2 horas de treinamento por dia, a gente só quer uma questão por dia, uma. Gente, ninguém chega lá nas Olimpíadas, ninguém chega na Copa do Mundo sem treino, né? Teve que ter toda uma preparação. E o Enem não foge disso, é a mesma coisa. Então, foco, força e fé. Foco, força e fé é a determinação, tá? E claro que veio o nosso slogan aí, né? É hora do Enem.
a gente, junto com vocês, vai desenrolar mais algumas questões. Bora ver? Olha lá então, questão 149 do Caderno Cinza, fresquinho, 2022. Bora ver. Em uma universidade, atuam professores que estão enquadrados funcionalmente pela sua maior titulação. Aí tem aqui as titulações, tá? Mestre e doutor. Uma ou outra. Isso, ou é mestre ou é doutor. Nela há atualmente 60 mestres e 40 doutores. Então, olha só, essas informações aqui eu já vou tomando nota. Por quê? Porque elas são importantes. 60 mestres e 40 doutores. Por aqui, nós já podemos compreender que nessa instituição tem 100 professores. Não é? Tá lá, ó, 100 professores. 60 são mestres e 40 são doutores. Os salários mensais dos professores mestres e dos doutores são, respectivamente, 8.000 e 12.000. A diretoria da instituição pretende proporcionar um aumento salarial diferenciado para o ano seguinte, de tal forma que o salário médio mensal dos professores dessa instituição não ultrapasse 12.240. Então aqui nós temos um detalhe importante, olha só. Salário médio 12.240. E aqui também os salários dos professores, respectivamente, mestre e doutor. Beleza. Vocês viram quantas informações numéricas só nessa primeira parte de leitura? Quantas informações que eu vou precisar usar para resolver a minha questão? Então vamos lá adiante, vamos continuar. Bora ver então. A universidade já estabeleceu que o aumento salarial será de 25% para os mestres. Opa! E precisa ainda definir o percentual de reajuste para os doutores. Mantido o número atual de professores, então mantido o número atual de professores, são 100, não é? São os mesmos 100 professores. Com suas atuais titulações, o aumento salarial em porcentagem a ser concedido aos doutores deverá ser de, no máximo... E aí temos as opções, né? 14,4, números decimais aqui, isso. Né? Eu, particularmente, olhando para as alternativas aqui, ó, eu pensaria assim, no lógico, se o mestre vai ter um aumento de 25%, o doutor não pode ter um aumento menor. Porque doutor tem uma titulação maior. Então, eu já jogaria fora e quanto é o salário do doutor? 12.000. Então, eu acho que A, B e C estão fora. Sim, porque o do mestre é 8, né? É 8.000. Aumentou 25%. Então, quer dizer, o doutor não pode ter um aumento menor do que 25%. Porque aqui a pergunta já é em percentual? Percentual. Aumento salarial em porcentagem. Então, o 14 é menor que o 25, o 20 é menor, o 22 é menor, verdade, né? Eu indo pela lógica, porque assim, né, titulações diferentes. Então, a primeira coisa que temos que enxergar é quanto que é a média gasta por eles atualmente, não é? Para poder vermos ali a diferença. Ou já podemos também fazer o aumento do salário do mestre, que aumentou 25%. E aí, tendo esse valor aumentado, olha só, pela média, nós temos aqui uma média, que ele não quer extrapolar essa média. É, porque o 25% já é dividir por 4, né? Dividir por 4. Então, de 8.000, 2.000. 2.000, vai para 10.000. 10.000. Então, nós temos, então, 60 mestres ganhando 10.000. E 40 doutores que vão ganhar X. Quando somar 60 mais 40, tem que dividir por 100. E tem que dar 12.240. Muito bom, olha aí, ó. Olhei, gostei. Bem prático. A questão em si, ela é pesada por quê? Porque ela é bem extensa. Mas o método de resolução, mesmo se eu não quisesse resolver pela lógica, a minha chance de errar agora diminui para 50%. Né? Ou vai ser o 30%, ou vai ser 37,5%, né? Não é? Então a gente já viu ali que o aumento do mestre foi 25%. 25% de 8.000 é o mesmo que dividir por 4, né? Isso. Então a gente viu que 8.000 dividido por 4, a gente já tem 2.000. 2.000 representa o 25%. Mais os 8.000 que ele já ganhava, né? Ele vai ganhar 10.000. Ele vai ganhar 10.000. Beleza? Então temos aí 60 pessoas ganhando 10.000. E temos 40 ganhando um valor que eu não sei. Eu não vou ter que calcular para ver quanto ele vai ganhar. E aí, somando e dividido por 100, né? Porque é um total de 100 pessoas, isso, né? Tem que Entre dar mestres 12. e doutores, tem que dar 12.240. Vamos montar então? Vamos.
Então temos aí, se a gente falar de média aritmética, né? Nós estamos fazendo a média. 60 vezes os 10 mil. 10 mil. Né? Mais 40 vezes um valor que eu não sei qual é. Dividido por 100. Tem que dar a média aqui, ó. Então vamos substituir Faltou o zero, 100. Isso, 100, desculpa. A média é 12.240. Vou deixar o azulzinho mesmo. 12.240. E aí, vamos lá, né? Tá dividindo, passa multiplicando. Multiplicar por 100 é o mesmo que acrescentar? 2 zeros. 2 zeros, né? Então, taranã, ficamos com 1.224.000? Isso. Uhum. Aí, aqui também temos, né, a parte dos 60 vezes 10 mil, que tá multiplicando, né? Vai ficar como? 6 vezes 10, 60, 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 4. Isso. 600 mil mais 40 vezes X. Então, esses 1.224.000 agora, menos 60 mil, né? 60 não, 600, desculpa. Temos aqui 3 zeros. Vai ser igual a 40 vezes X, né? Já dá para diminuir aqui. Vai dar 624.000, né? E vai dividir por 40, né? 624.000 e vai dividir por 40, que vai dar o meu valor agora, que ganha o nosso doutor. Ganha 15.600. Para não mudar a média, né? Isso. 15.600. A pergunta é qual foi o percentual de aumento, né? Ou seja, ele ganhava 12 mil e passou a ganhar 15.600. Então, 3.600 a mais, né? 3.600 a mais. E o que o 3.600 representa? De 12 mil? De 12 mil. É 12 mil... Não, é 30%. 30%, né? Vamos lá, se a gente pegar o 12 mil... Dá até para fazer aí, né? Fazer tipo uma regra de 3 de lá. Não, mas eu acho que a gente pode fazer a multiplicação, né? Olha lá, se a gente pode comprovar fazendo os 30% de 12 mil, né? Isso. Aí. O espaço que não vai ter. Faltou uma linha, um quadrinho. O que é o 30%? A gente já supondo que fosse o 12 mil, né? Isso. 30% de 12 mil é o mesmo que cortar os zeros aqui e fazer 30 vezes 120. 3 vezes 12. 3 vezes 12, 36. 36. Acrescenta? 2 zeros. 2 zeros. 3.600. 3.600. Exatamente o aumento que deu lá, 15.600. 3.600, que os 15.600 menos os 12 mil, né? 3.600, que é exatamente os 30%. Então vocês viram que dá trabalho, tem muita continha, mas são continhas simples, são continhas que nós conseguimos fazer ali tranquilamente, né? Então esses detalhes são detalhes importantes no Enem. Esses detalhes, por exemplo, de você está fazendo lá uma análise e percebe que o mestre teve 25% de aumento. O doutor, na lógica, é uma titulação maior. Na lógica não, na real, doutor é uma titulação maior do que mestre. Então, não, pela lógica... Não vai receber um reajuste salarial menor, né? Verdade. Por mais que ele ganhe mais... mas ele já ganha mais, o aumento dele... Não tem problema, mas o reajuste dado tem que ser proporcional à sua titulação. Verdade, né? E aqui uns ficaram assim, maravilhados com a situação. Entendi. E outros, né? Acho que não entendi. Então, qual é o procedimento? Pega, né? Refaça, olha de novo, tenta fazer uma leitura novamente da questão, porque de fato, algumas às vezes a gente demora um pouquinho para entender, porque é muita leitura e interpretação. As questões são extensas, são densas, né? Então você vai precisar desse processo aí até se habituar. Vamos lá, mais uma? Mais uma. Hora do Enem, mais uma agora, a questão 148, também de 2022. Bora ver. No período de 2005 a 2013, o valor de venda de imóveis em uma cidade apresentou alta, o que resultou no aumento dos aluguéis. O gráfico apresenta a evolução desses valores para um imóvel no mercado imobiliário dessa cidade. Olha só lá, o valor mensal do aluguel e o valor de venda. Valor do aluguel, 630 em reais, 960 reais, 1.350 reais. E o valor de mercado do imóvel em milhar de reais, 90 mil, 120 mil, 270 mil, beleza.
É visível no gráfico, ele falou, teve realmente um aumento, né? Quanto mais aumenta o preço do imóvel, aumentou o preço do imóvel. Esse aqui era o aluguel. Aumentou, foi para 120. Aumentou também o aluguel. Sim, é o que ele está falando. Tá tranquilo. Isso eu enxerguei. Oxê. Tu tá aparecendo por quê aí? Vamos lá agora. A pergunta é, a rentabilidade do aluguel de um imóvel é calculada pela razão. Opa, informação. Razão entre o valor mensal de aluguel e o valor de mercado do imóvel. Então tem que fazer uma divisão. A razão é uma fração, é uma divisão, né? Isso. Com base nos dados fornecidos, em que ano a rentabilidade do aluguel foi maior. Então é uma divisão, dividir um pelo outro. O número maior. E achar o maior valor, e aí já vai ser o total aí que a gente vai perceber. Então é só dividir o valor mensal de aluguel, tipo 630 por 90, pronto. 960 por 120, assim nós vamos fazer essa razão, né? Só essa divisão. Isso? Então em 2005, aí a gente tinha 630 por 90. Aí depois, em 2007, 960 por 120. Depois, em 2009, 1.350 por 270, né? Depois a gente vai para 2011 com 1.800 dividido por 450. E depois, finalizando, a gente fica com 3.250, né? 250 dividido por 540. E agora é analisar aí, né? Qual que vai dar um valor maior. O que vocês acham? Vamos lá no primeiro? Vamos dividir? Bom, se cortar o zero ali, ó, vai ficar 63 por 9, né? Podemos já dá cortar 7. alguns zeros aí, né? Aqui corta, aqui também, aqui também, né? Eu acho que lá dá 7 na primeira, né? 7 vezes 9, 63. A segunda vai dar 8. Peraí, vamos já fazer o seguinte, fazer da mesma cor para não confundir. Uhum. Esse aqui deu 8. 7, desculpa, 7. 7, né? E essa outra? Vai dar 8. 8 vezes 12? 96, né? Beleza. E agora, 135 por 27? 5. 5? É. 5 vezes 7, 35. 10 com 3, isso mesmo. E agora, 180 por 45, 180 4. É o dobro de 90, né? Isso. 45 é a metade de 90. 4. E 300, então até agora quem despontou aí foi o ano de 2007, né? Isso. Com 8, com valor maior. 325 por 54. 6, alguma coisa. Aproximadamente 6. Isso. Beleza. Então, fazendo aí a razão, que é apenas uma divisão, uma fração. Tá o número lá, é 3.240, vai dar 6 certinho. 240. Eu passei o número errado para ali, né? Dividido por 54. 540. 6.240. Então não é aproximado. 6 certinho. 6 certinho. Porque como o Enem colocou, e aí é o ponto em que nós começamos a compreender, vamos só dar a resposta aqui, não é? Vai ser a rentabilidade melhor, foi no ano de 2007. Né? Olha que interessante, em 2007 a casa não estava tão cara, 120 mil, e o aluguel também não estava tão caro, 960. E foi o ano que teve a melhor rentabilidade. É bem interessante esse detalhe. E aí, o gabarito certo, então, é a letra 2007, letra B. Marca a letra B e é pronto. Sucesso. E aí a gente percebe que muitas das vezes no Enem, ele faz esse balanço. Se a questão te exige mais raciocínio, mais interpretação, ele não vai dificultar na hora do cálculo. Você viu que os cálculos todos deram números inteiros. Beleza? Daí essa que não precisava, nós tínhamos uma folha para fazer cálculo aqui, ó. E vocês ficam assim. Ai, isso caiu no Enem? Gente, quando falar razão, já fica a dica, né? Razão é fração, é divisão. Já teve mais uns casos de questões semelhantes com essas. Sim, que era de sempre dividir, tinha um gráfico com uns pontinhos assim, né? 1, 2, 3, os itens, né? Então, assim, tem questões similares, né? A gente até sempre já comentou isso com vocês, que o Enem, ele se assemelha de um ano para outro. Mas como assim? As questões são diferentes? Claro, né? São diferentes. Mas o caminho, o modelo, o ritmo, porque é a mesma, né, a banca que faz.
Então, vamos se assemelhar. Então, não fica assim de apavorado. Vamos praticar, que quanto mais a gente pratica, mais habilidoso a gente fica e mais competente a gente ainda vai continuar ficando, tá bom? Beleza. Certinho? Mais uma, então? Mais uma. Não fica assustado e vem com a gente resolve mais uma junto com vocês. Olha lá agora, hora do Enem. Questão 155 ainda do nosso Enem de 2022, bem eu fresquinho. Acredito que nós estamos quase terminando 2022, né? Faltam algumas poucas. Né? E essa daqui é especialmente para você. Para mim? Essa é sua cara. É de projeto, então. Uma empresa de engenharia projetou uma casa com a forma de um retângulo para um de seus clientes. Esse cliente solicitou a inclusão de uma varanda em forma de L. A figura apresenta a planta baixa desenhada pela empresa, já com a varanda incluída, cujas medidas indicadas em centímetros representam os valores das dimensões da varanda na escala de 1 para 50. Escala. Ou seja, é razão, né? É razão, né? E também é uma proporção, se trabalha muito com escala em geografia também, a escala cartográfica e tudo mais. 1 para 50, ou seja, 2 pontinhos 50, quer dizer que no desenho, o desenho está representado 50 vezes menor que a realidade, tá? Beleza. Então vamos lá, Olha temos aí, parece contigo? Parece comigo mesmo, super parece. Vamos lá. Só tira uma dúvida, por que tem que fazer isso aqui na hora que é porta? Mostra o giro, né? O giro da porta. Se você quiser fazer o layout, que é localizar os móveis, você já não vai colocar nada nesse Mas você quiser colocar a porta de correr? Ah, não, aí não tem. Não tem? Não. Legal, gostei. É o giro que a porta faz. Então temos ali sala, quartos, né? Suíte, banheiro social, cozinha e a inserção da varanda, né? A varanda em formato de L, 4 ali de largura na frente, né? 18,4 centímetros na planta, né? Ela está em comprimento, lá no fundo tem 16 de largura por 5 de profundidade, certo? Beleza, certinho. A pergunta é... A medida real da área da varanda em metros quadrados é... E aí? É só isso? Tô te dizendo, é fácil, tá? Acho que o ideal é a gente já transformar para metros, né? Ou toda a área? Ou a gente faz a área em centímetros quadrados, depois também passa pela tabelinha para metros quadrados, também pode ser, né? Eu acho melhor transformar logo, porque depois vai dar um trabalhinho, né? Quando essa escala, ela transformar as medidas. E aí vamos calcular a área por decomposição, igual na aula de geometria? Sim, na aula de geometria. A gente tem 2 retângulos, a gente pode dizer aqui, né? E aí a gente pode fazer assim, né? Fica até mais fácil, eu acho, né? Dividindo aqui, né? Que 16 tira 4, aqui fica 12. Então essa aqui é 12 por 5. E a outra é 18,4 por 4. Isso. Então vamos ter que fazer a escala nesses pedaços todos aí. Beleza. Então a gente pode chamar de área 1 e área 2, né? Isso. Área 1 e área 2. Beleza. Beleza. E aí a gente transforma primeiro, então? Vamos transformar tudo. Só que vai dar o número decimal, né? Transformando para metro? 5 centímetros. Não, faz na escala normal, transforma em centímetro, depois a gente transforma em metro no final. Entendeu? Esses 5 aqui, ó, vamos jogar esses 5 para calcular esses 5 aqui no real. Depois no real transforma em metro. Tá, beleza, pode ser. Então se é 50 vezes menor, a gente tem que multiplicar por 50, né? Por 50, tudo por 50. Então vai ficar 5 vezes 50. Cada dimensão, né? Tudo a gente vai multiplicar por 50, que a gente vai ter a medida real. Em centímetros passa para metro, né? Pegaram a dica, e assim, a dica de profissional, tá? A dica de quem está na área mesmo. Eu não vou fazer lá, montar a proporção. No Enem, eu não vou montar a proporção. Eu vou multiplicar tudo por 50. Sim. Porque dá 50 vezes menor. Vai ficar mais fácil, né? Isso. 5 vezes 50. 5 vezes 5, 25, né? Então... 250 centímetros. Isso em centímetros, né? Isso. Mas em metros, 2 metros e meio. 2,5 metros. 16 vezes 50. 16 vezes 50, eu acho que dá 800. Deixa eu dar uma melhorada aqui. 8, então. A gente vai pegar o 12, né? Já pega o 12. Vamos pegar o 12. 12 vezes 50 tá melhor. 12 vezes 50 vai dar 600. 12 vezes 50, 600. Mas em metros, 6. 6 metros. 6 metros. E aqui também, 2,5. Então, nós vamos fazer aí a área dessa parte aqui da varanda, a área 2. A gente pode botar para cá, né? Vai ser 6 vezes 2,5 em metros, né? Então, a área 2, né? Que a gente está fazendo vai ser 6
vezes 2,5. Lembra que é base vezes altura, né? Um retângulo, né? Aí dá 15. Beleza, então 15 metros quadrados é a área 2. Bom, como eu já vi esse 15 aí, eu já jogaria fora esse, né? Então, muito fora da realidade. Muito alta, né? Eu acho que até o 89 também tá meio absurdo, assim, não é? Então vamos agora lá. Aqui, 4 vezes 50 vai dar 200, que é o mesmo que 2 metros, né? Isso. 2 metros. E agora 16,4 vezes 50, é 18. Esse aqui que vai dar só mais um trabalhinho, né? 18,4 vezes 50. Isso. 920. Aí eu já escrevi de novo aqui, não precisa. 920, né? Que é o mesmo que 9,20 ou 0,2 metros, né? Então essa aqui é o que a gente vai multiplicar agora. 9,2 vezes 2, né? Que é a área 1. 9,2 vezes 2. Ou seja, a área 1 vai ser 18,4, né? 18,4 metros quadrados. Mais 15. Ficou a dimensão que estava ali, né? Agora o que a gente vai precisar fazer? O somatório, né? Isso. Somar as duas dimensões. 15 mais 18, 33, né? 33,4. Então, 33,4 metros quadrados é a área da varanda já real, né? Sem ser na escala, tá? E vocês viram que só achando a primeira área, nós já podemos afirmar que algumas alternativas eram impossíveis de acontecer. Impossíveis de acontecer, é isso que você, aluno, precisa alimentar. Já ir tirando aquelas impossíveis, né? As pouco prováveis, e aí já ir descartando tudo isso, que vai ficando mais tranquilo para vocês. 3 questões, 2022, bem tranquilas, não é? Foi mesmo. Uma mais trabalhosa, mais... Foi a primeira, né? Bem tranquila, Isso aí. Só isso mesmo. Trabalhar com escala é o mesmo que ampliar, né? E aí, claro, ali a gente estava trabalhando em centímetros, a gente teve que transformar para metros, porque aí fica mais fácil aí, porque a pergunta já direcionava em metros quadrados, né? Então a gente tem que ir de acordo com a pergunta, tá bom? Beleza. Mais uma rapidinho, hora do Enem, vamos lá finalizar nossa aula com mais uma, olha lá. Agora a questão é 175, bora ver. Um casal está reformando uma cozinha de casa e decidiu comprar um refrigerador novo. Observando a planta da nova cozinha desenhada na escala de 1 para 50. No mesmo ano, na mesma prova... Duas falando de escala. A mesma escala. Notaram que o espaço destinado ao refrigerador tinha 3,8 centímetros de altura e 1,6 centímetros de largura. Eles sabem que os fabricantes de refrigeradores indicam que, para um bom funcionamento e fácil manejo na limpeza, esses eletrodomésticos devem ser colocados em espaços que permitam distâncias de pelo menos 10 centímetros de outros móveis ou paredes. Muito bem, até aí tudo tranquilo, né? Tanto na parte superior quanto nas laterais, né? Paredes, tanto na parte superior quanto nas laterais. O casal comprou um refrigerador que caberia no local e ele destinado na cozinha. Na nova cozinha, seguindo as instruções do fabricante. Esse refrigerador tem altura e largura máxima em metro, respectivamente, iguais a... Então é só fazer aquele cálculo que tu mostrou lá, de multiplicar por 50? E depois tirar 10 das laterais e da altura? Isso, e aí a gente diminui o que tem que ficar, o pelo menos, né? Porque a palavrinha mágica ali tá já do jeito. Mas eu tenho um detalhe aqui, que eu tô pensando agora, porque olha só, quando eu colocar ele aqui no local que cabe, aqui em cima, beleza, 10 centímetros. Não é? Aqui. Mas vai ter que ter aqui e aqui também? Sim, tem que ter. Os dois? Então lados. Tem que tirar... 20, então, na largura laterais, tem que tirar 20? Isso. Fácil. Gostei também. E olha que detalhe importante. Essa questão na prova, ela é a questão de número 175. E a outra que também falava era 155, então veio depois. Então, do meio pro final. Aquela parte que nós estamos já cansados, já querendo desistir. Porque começa na 136, né? Isso. Sim. E claro, né? Então vamos lá? 3,8 a gente multiplica por 50 e 1,6 também, né? Então bora ver. Então
Desculpa. 3,8. Como está na escala, né, de 1 para 50, a gente vai multiplicar por 50. E também 1,6, né? Aqui tem até um negócio, né? 1,6 a gente também multiplica por 50. Na verdade, multiplicar por 5 é acrescentar um zero, né? Vai lá, 3,8 vezes 50. 190. Essa é a altura? Tá respectivamente aqui? Isso. Altura, Altura, isso. E 1,6 é a largura. 1,6 vezes 50? Bom, 16 vezes 5 dá 80, né? Vai dar... 80. Não chega na casinha do 1 aqui, né? 80. Beleza. Aqui nós estamos em centímetros, porque multiplicou por 50, isso. Mas não mudou a unidade, tá? E lá tá tudo em centímetros também, né? Não, tá em metros, ele jogou para metros. Mas também se a gente esquecer a vírgula ali, fica tudo em centímetros. Aqui, né? Se a gente esquecer. Esquece as vírgulas, tudo em centímetros. Isso. Tá, só que lembrando que, né, na altura, a gente vai reduzir só 10 na altura. Então, 190 menos 10. 180. 180, né? Beleza. Então, já sei que a altura é 180 centímetros, certo? Ou é A ou é B. Isso, já tiramos de cara essas três aqui, né? Beleza. Ou é a A ou é a B. Nós estamos excluindo a nossa vírgulazinha aqui para a gente não precisar transformar. Isso. E você viu que a letra C tem certinho os números que eu achei, 190 e 80? Tem, né? Certinho. Os distratores. Agora, 80 é na largura, então a gente tem que tirar 20, né? Por quê? Porque tira de um lado, como o professor Maurício disse, né? Ela vai ficar localizada aqui, ó, né? Beleza. Só que aí, ali, na altura tirou apenas uma vez. Só que na largura tem que tirar de dois lados, né? Porque não quer que encosta, né? Isso. Então tem que tirar dois lados. Então vamos reduzir 20, né? Isso. 20 centímetros. 80 menos 20? 60. 60 centímetros. Então ficou 180 por 60. A resposta correta é a alternativa letra A. Olha aí que bacana, né? Na mesma prova, duas questões envolvendo um assunto similar, semelhante, falando de escala, a escala ainda era a mesma. A escala era a mesma. 1 para 50, né? Olha que eles nem mudaram a escala, deixaram na mesma e fizeram esse trabalho, né? Esses 10 centímetros a gente vai observar que tem que fazer o desconto. Mas antes a gente multiplicou por 50 por conta da escala, porque quando fala escala, é que aquilo ali está representado, né? 1 para 50 vezes menor do que a realidade. Isso. Então a gente precisa fazer essa multiplicaçãozinha aí. O único detalhe da questão é que ela está no final já, né? Quase a última. Quase a última mesmo. Aqui temos outra, tá? Essa aqui a gente vai deixar para vocês por conta do tempo, tá? Então, tem mais uma aí que a gente colocou, mas é que o desenrolar das questões aqui, às vezes, o tempo não é suficiente, né? Mas então, fica aí, fica para vocês fazerem. E se der na resolução das atividades, a gente volta aí também, tá? Mas não é difícil também. Também do Enem de 2022, ó, 180, a gente tá mais ou menos na sequência aí, escolhendo algumas e fazendo junto com vocês. Então, essa aí a gente deixa a cargo de vocês. Certinho? Isso, né? Vamos lá? Vamos finalizar com a nossa dica depois da nosso brincando com os números? Olha lá então, na telinha. Mais uma dica, otimizar o seu tempo. Bora ver. Em comparação com as outras etapas de estudo, a resolução de questões é mais rápida e objetiva. Quando você consegue otimizar seu tempo, você consegue ganhar objetividade na resolução das suas questões. Além disso, nessa nossa caminhada, é importante a resolução de questões acompanhada de uma resposta comentada. Então, olha aqui rapidinho. Não é só achar a resposta, mas sim anotar o que você está fazendo. Nesse processo de preparação, eu preciso achar a resposta certa e terminei, eu vou lá embaixo e vou colocar um comentário. Aqui, o detalhe importante. Escala é só multiplicar o número da escala pelo que eu tenho lá no desenho, porque escala eu estou ampliando, eu estou reduzindo. Então, se ele me deu a escala e o desenho, eu multiplico e amplio para o original. Se ele me deu a escala e o original, eu divido e encontro o desenho. Aí você anota. Outra questão dessa você não vai errar. Né? Olha aí, ficou fácil, eu gostei. E claro, né, quanto mais é a prática. Não adianta, não tem diferença. Treino, matemática é prática, tem que fazer e chegando aos resultados. Então ficou uma aqui, ó,
De tarefa para casa. Tarefa para casa. Geralmente não vai, né? Mas agora vai. Para vocês fazerem aí. Tá, pode ficar dentro daquelas de uma questão por dia. Já faz essa, ó. Pronto. Né? Gostei. Então pronto. Finalizando nossa aula, né? Gostamos muito, mais uma aula de Enem, resolvendo mais atividades, mais questões. E aí é claro que a gente vai cada dia graduando mais a nossa memória, tá? Ficamos por aqui, mas já a gente vem com revisão e mais algumas. Até lá!